Se você sente Deus distante, talvez não seja falta dele, mas atitudes simples que você faz todos os dias, escondidas hoje. Nesse vídeo, você vai entender sinais reais de afastamento espiritual, que muitas pessoas ignoram diariamente sem perceber consequências graves agora. Esse conteúdo é dividido em 5 atitudes simples, mas perigosas, que podem esfriar sua fé e sua conexão com Deus. 1. Afastar-se da oração diária. Quando você começa a deixar a oração de lado, algo silencioso acontece no seu interior. Você ainda pode estar fazendo tudo certo por fora, mas por dentro vai se afastando sem perceber isso. A falta de diálogo com Deus não acontece de uma vez só. Ela vai esfriando aos poucos. E quando você percebe, já está distante daquilo que antes te sustentava espiritualmente. A oração não é obrigação, é conexão viva com Deus. E quando isso é ignorado, tudo começa a perder sentido espiritualmente. Você pode até continuar na rotina, mas sem presença. Nada faz sentido de verdade espiritualmente falando. 2. Ignorar a voz da consciência. Quando você ignora aquela voz interna que te alerta, algo começa a se quebrar por dentro. A consciência é muitas vezes o jeito que Deus usa para te guiar e proteger caminhos errados. Mas quando você insiste em calar essa voz, você abre espaço para decisões que te afastam de Deus. No começo parece pequeno, uma escolha aqui, outra ali. Mas isso vai endurecendo o coração. E quando o coração endurece, fica mais difícil ouvir o que realmente importa espiritualmente. Você começa a normalizar o que antes te incomodava. E isso é perigoso, porque o afastamento não parece afastamento, é gradual. 3. Viver sem arrependimento verdadeiro. Muitas pessoas pedem perdão, mas não mudam de atitude de verdade. Esse é um dos maiores bloqueios espirituais, porque o arrependimento não é só falar, é transformação. Quando você continua repetindo o mesmo erro sem mudança, você cria uma distância entre você e Deus. Não porque Deus te abandona, mas porque você não se posiciona para mudar. O coração vai ficando pesado e a sensibilidade espiritual diminui com o tempo. E quando isso acontece, você começa a achar normal o que antes te incomodava profundamente. Esse é o perigo do falso arrependimento. Ele parece espiritual, mas não gera mudança real. 4. Escolher o pecado como rotina. O problema não é errar uma vez. O problema é transformar o erro em hábito. Quando o pecado vira rotina, você começa a perder a sensibilidade espiritual aos poucos. Aquilo que antes te incomodava passa a não pesar mais, e isso é sinal de alerta. Você já não sente o mesmo desconforto, e isso mostra que algo dentro está esfriando. O pecado nunca começa grande. Ele começa pequeno, silencioso e aparentemente inofensivo. Mas com o tempo ele cria uma distância entre você e Deus que vai crescendo sem você perceber. E quando você vê, já parece normal viver assim afastado. 5. Esquecer de buscar a presença de Deus. A maior perda espiritual não é cair, é parar de buscar. Quando você deixa de buscar a presença de Deus, tudo começa a esfriar dentro de você. Não é que Deus se afasta, você é que vai se afastando aos poucos. A presença não é sentida por acaso, ela é cultivada diariamente. E quando isso é negligenciado, a vida espiritual perde força, direção e sentido. Você começa a viver no automático, sem perceber que está distante do que realmente importa. Esse afastamento não acontece de repente. Ele é construído nas pequenas escolhas do dia a dia. E quando percebe, essas atitudes mostram como o afastamento de Deus não acontece de uma vez, mas cresce silenciosamente até afetar pensamentos, escolhas, emoções e a vida espiritual, completamente sem percepção profunda mesmo. Dê atenção à sua vida espiritual diariamente. Volte a orar com sinceridade e busque mudar pequenas atitudes antes que o afastamento. Cresça sem você perceber, isso faz diferença real hoje. Se esse conteúdo te ajudou, assista agora o vídeo que aparece na tela. Ele pode te ajudar a fortalecer ainda mais sua fé e sua caminhada profundamente, espiritualmente hoje mesmo. Obrigado por assistir até aqui. Que Deus te abençoe. Continue firme na fé e até o próximo vídeo. Fica com Deus até breve, não desista nunca. Deus está com você.